cara que paga um aluguel de 15, 20 mil, 30 mil, 50 mil, até mais, ele não te liga para nada. Só se der um problema assim... Muito grande. Sistemático. E agora Estourou o piso. com esse modelo da House, com certeza a minha intenção, né? A gente já está até conversando com o pessoal lá do Private, é desfazer de alguns ativos maiores e entrar em ativos menores. Mas respeitando também, porque não adianta a gente falar de diversificação de portfólio. Imóvel tem o mesmo conceito. Você tem que ter imóvel de alto padrão, imóvel de médio padrão, mas assim, eu, Piero, particularmente, eu só entro em bairros específicos. Então, tem um imóvel de 100 metros em um bairro, tem um imóvel de 300, 400, até 600, só que eu respeito essa questão da diversificação. Então, não faria sentido ter tudo em imóveis menores e também não faria sentido ter tudo em grandes imóveis. Cara, como que é a vida, Piero, de um landlord? Né? Que você é um landlord, né? Assim, Outra palavra bonita, né? O inglês é impressionante, né? O Piero é um landlord, é um rei, é um lorde das terras, né? É quando você tem empreendimentos e o seu trabalho, né? Assim, não se resume apenas, mas também a ir lá colher o chequinho todo mês. Exatamente. E aí você pega esse chequinho e você decide o que você vai tomar de noite, né? Para que cidade você vai viajar no final de semana, que avião você vai voar, né? E etc. Como que é a vida de um landlord, Pedro? O cara vai de Primeiro eu queria que fosse verdade tudo isso, né? Como vivem os landlords? Assim, essa eu vou deixar pro Ale, tá? O Ale é um landlord. Eu sou... Então, assim, eu demorei muito tempo para construir minha carteira, né? E eu sempre acreditei no mercado imobiliário, até porque eu demorei para... Quando eu conheci o Thiago, que eu comecei a entender do mercado financeiro, e eu já tinha vários imóveis, né? Ô, Piero, eu quero ser mais objetivo. Quantos imóveis você tem, Piero? Alguns. É que assim, ó, mas assim, eu tenho uma visão que é o seguinte, se a gente fosse fatiar... Tá bom. Não, ele tá poderíamos dizer entre 100 e 200. Porra, entre 1 e 500 mil. Não, porque é o seguinte, qual é a minha visão? Eu prefiro ter imóveis com valores maiores, com maior qualidade, do que ter um monte de imóveis menores com menos qualidade. Agora tem outra pergunta. Agora tem outra pergunta. Tem uma diversificação. Qual é o aluguel mais caro que você recebe? Qual é o aluguel mais barato que você recebe? Ó, o mais caro é em torno de 100 mês. Cara, não é 100 reais, tá, gente? E o mais barato em torno de 5, 6. Deixa eu falar uma percepção, acho que é importante. Sabe uma coisa que a gente aprendeu no tempo? Quanto menor o apartamento, maior a rentabilidade. Porque o que acontece? A pessoa vai precisar de um lugar para dormir, né? Então, se ela tem 50 ou 20 metros quadrados, ela está tendo lugar para dormir. E aí a correlação renda versus metro quadrado é muito mais alta em imóveis menores. Isso é via de regra. Mas eu concordo com o Piero, tem que ter diversificação. Você está em vários setores, você está muito mais seguro. Mas a rentabilidade, sem dúvida nenhuma, é mais alta nos imóveis menores. E mais líquido também, é muito mais fácil vender. Como que é a jornada, assim, de um investidor de imóveis? Assim, alguém que está começando agora. Montando uma carteira. Eu quero começar a montar uma carteira de investimentos. Aqui, eu quero comprar então vou pegar o meu dinheiro, vou trabalhar, pego o fruto do meu trabalho, começo a investir em algo que vai me gerar uma renda, aí compro ali um imóvel, tenho uma renda maior, pego essa renda, uso para, sei lá, financiar eventualmente outro imóvel. Qual que é a jornada de um investidor de imóveis? Como ele começa e onde ele chega? Fantástico. Assim, é muito amplo, tá? Você tem várias classes de ativo, tem várias modalidades, tem um mercado que ele tem uma diversificação enorme. O que hoje está muito em voga, né? Que acho que talvez é a classe de ativo que hoje mais desenvolve, que é o residencial. Ele tem resiliência, tem uma demanda por pelo menos mais 20 anos no Brasil, de mais de 1,5 milhão de imóveis, é muita coisa de produção. A gente tem o privilégio, né? Você vai para o Japão, a população está decrescendo, na Europa, então é um mercado imobiliário difícil. Tá mais barato comprar lá no Japão, os imóveis? O ien, pra gente tá tudo caro, né, Pierre? Eu não sei. Nossa. Pra nós, em real, aqui, não dá para comprar em lugar nenhum. Em outras palavras, o Brasil está muito barato. Mas, voltando, o imóvel residencial hoje, ele é uma categoria que está em destaque no Brasil, pela resiliência, pela demanda. Ele já é no resto do mundo, mas aqui os comerciais, né, obviamente, depois da pandemia, muitos deles perderam atratividade. Logística é caro, né, para você investir num galpão, geralmente não é algo tão trivial. Tem os fundos imobiliários, que a gente pode falar um pouquinho depois, mas os imóveis residenciais, eles viraram realmente uma grande febre, vamos dizer assim. Por quê? A pessoa tem a flexibilização de poder usar, de poder pegar o apartamento, pode vender a hora que quer.
Enquanto se ela investir em outras classes de ativos, às vezes ele fica imobilizado, ele não tem o poder de decisão sobre aquilo. Então ele pode comprar o imóvel no varejo, que a gente chama, num lançamento imobiliário, ele vai pagar parcelas, né, algumas parcelinhas ao longo do prazo. Geralmente ele coloca 30%, 40% até as chaves, depois ele financia. E aí tem um negócio muito bacana, né, que o pessoal hoje vende muito, que chama alavancagem financeira, que a pessoa coloca 20%, 30% ou 35% do imóvel, depois ela vai financiar, o aluguel ele paga aquele financiamento, muitas vezes ele é superavitário, e daí depois de 10 anos a pessoa quitou aquele financiamento e ele vai ter uma renda para a vida toda, mais a valorização do imóvel, mais a preservação patrimonial. Então, de certa forma, o imóvel ele é a previdência privada do brasileiro muitas vezes, porque a gente não tem tanto a cultura como o americano, né, de fazer a previdência. Então, o brasileiro ele tem muito o imóvel como uma das formas, além, obviamente, você tem os fundos de pensão e tudo mais, mas o imóvel, às vezes, ele faz esse papel na vida do brasileiro. E aí tem um investidor mais qualificado, que é uma pessoa que pode entrar numa estágio anterior, né, quando aquele projeto está sendo ainda desenvolvido. Então, são investimentos aí da ordem de 2, 3, 5 milhões, em que ele paga um valor muito mais barato, quase que como um co-incorporador, e aí ele vai comprar muito mais barato, vai ter muito mais renda e muito mais upside no ganho do imóvel, né? Que é o investidor mais qualificado. Que ele participa ali até da construção, né? Ele participa. É para construir. Exato. Ele, de certa forma, ele financia aquele projeto junto com o empreendedor, e aí ele tem um ganho mais alto. Então, isso também é uma outra modalidade. Depois você tem leilões, você tem outras formas, talvez algumas mais arriscadas, mas eu gosto muito e atuo mais. Eu tenho também prédios corporativos, eu tenho outros investimentos, mas eu gosto muito do residencial. Acho que é uma classe de ativo líquida, resiliente e que dá muito resultado. Mas com o que dá pra gente começar? Vamos supor que o cara teve, eu tenho aqui 200 mil, sei lá. Por onde que ele vai, assim, pra começar a montar uma carteira e falar assim, cara, um dia eu quero ser o Piero aí. Quero ter 200 imóveis. Vai demorar 4 gerações da minha família. Mas eu quero começar agora, porque aí a 4ª geração vai se beneficiar disso. Vou te falar, Lucão, um investimento, um estúdio de 25 metros quadrados, você consegue com 200, 250 mil fazer um investimento. Vou dar um exemplo, a gente vai lançar agora em frente ao Allianz Parque, no portão do Allianz Parque, que a demanda assim, de show é uma coisa de louco. Tipo assim, o cara só quer um lugar para passar a noite e depois pegar o voo para voltar para cidade. Mas muita gente ainda fica 4, 5 dias, ele quer ter a comodidade de ir pro show, quer curtir. Tem metrô na porta agora, tem shopping Bourbon, tem Aliança. Estou contando como exemplo aqui, tá? Então o cara vai pagar num estúdio aí 300 mil reais. Puta, o ano que vem não tem agenda de livre no Allianz de estar lotado de shows. E você tem fila nos prédios que a gente tem lá perto para locação. Então, esse é um investimento que eu entendo que vai bombar. Porrada. Cara de 200 mil, ele não compra um negócio desse à vista, mas ele poderia, nesse caso, financiar 30% disso. Eventualmente, darão 75 mil. E o resto ele pagaria, né, a prazo com o próprio aluguel. Acho que essa seria uma lógica dele. Só para entender, por exemplo, hoje um apartamento que vocês têm lá na redondeza ali do Allianz Parque, ali, quanto que um cara tira no Airbnb, assim, em média? Eu vou te falar, esse mês você não vai acreditar, porque eu não acreditei. Eu tive que ouvir do cara, tá? Esse é um outlier, você me falou de outliers. O cara tirou 14 pau no mês. Líquido no bolso. Não de 200 mil? Ele pagou dos 300 mil e tirou 14 mil. Esse loucura foi agora Taylor Swift, mais não sei o quê. Taylor Swift faz isso mesmo no mercado. Cara, ela mexe com a economia, né? Mexe com a economia. Não, o cara fechou. Falam que ela é um risco. Eu acho que teve uma matéria que fala nos Estados Unidos que ela virou um risco para a economia. Que ela realmente movimenta muito a parada. Você tem o efeito primo, que bomba a Alphaville e bomba qualquer lugar. Tem o efeito... Vou te falar, o show do pessoal do Oasis... Foi bizarro também. Pô, foi bizarro. Sim. Bizarro. Cara, aumentou também, tudo essa demanda. Coldplay, bizarro. Muito. Coldplay, esse ano bateu todos os recordes. Taylor Swift, eu acho que ainda a gente não terminou de apurar, porque foi agora essa semana, mas se bobear vai bater o recorde do Coldplay. Muito forte.